Olá, está começando o programa Cultura e Meio Ambiente aqui na TV Claré. No programa de hoje você vai acompanhar a entrevista com o biólogo e coordenador técnico do Projeto Tamar. Você vai conhecer mais sobre o Projeto Tamar e ainda vai conhecer também o Centro de Reabilitação das Tartarugas Marinhas. Tudo isso aqui no programa Cultura e Meio Ambiente de hoje. Agora, aqui no Projeto Tamar, nós vamos mostrar o Centro de Reabilitação de Tartarugas Marinhas. Quem vai conversar com a gente é o biólogo e coordenador técnico José Henrique Becker. José Henrique, o senhor até comentou com a gente a importância de falar que seria necessário até nem ter esse espaço, né? Começar frisando essa importância. Eu entendo que é bem importante que as pessoas entendam isso, de que a reabilitação ela gera toda uma expectativa das pessoas, né? A tentativa de salvar os animais que estão aqui doentes, machucados, feridos, mas para a conservação das espécies é mais importante tentar prevenir o problema, né? Então o trabalho de pesquisa, de entender o que leva as tartarugas a ficarem doentes, o que leva esses animais a morrerem, é mais importante entender isso e tentar trabalhar com a causa e não ficar remediando o sintoma como acontece normalmente. Então, hoje a gente sabe no mundo que a maior causa de mortalidade de tartarugas no mundo todo é a pesca, é a interação da tartaruga com a atividade pesqueira. É uma captura acidental, mas acontece, de fato, os animais morrem. Então é importante a gente trabalhar lá com o pescador, tentar criar formas alternativas de pesca, tentar mudar um pouquinho o jeito de pescar, de forma que o pescador possa continuar pescando sem matar tartarugas, ou minimizando essas mortes, e não ficar tratando dos bichos afogados, né? A outra causa muito importante de mortalidade hoje em dia é a questão do lixo, que mata muitas tartarugas. Então, não adianta a gente ficar aqui tentando remediar o problema da tartaruga, comer o lixo, está muito mal, está à beira da morte, sem trabalhar com a questão da origem do problema. Como é que foi parar esse lixo no mar? Quem jogou esse lixo no mar? Vamos tentar trabalhar a questão da educação, da sensibilização, vamos parar de usar, diminuir, aí todos os R's possíveis, né? Reduzir o uso, reutilizar o material, evitar que esse plástico esteja disponível no ambiente, para evitar que a tartaruga coma e evite que o bicho venha parar aqui no tratamento. Então acho que esse tem que ser o foco de um programa de conservação das espécies. Obviamente a gente se sente sempre com a responsabilidade de tentar fazer alguma coisa pelos animais. E é lógico que a gente vai buscar a melhor forma possível de tentar solucionar e salvar os animais que a gente encontra doentes e feridos. Mas é bem mais importante, é fundamental trabalhar com a causa, prevenir, do que depois ficar remediando. Certo, então dado este recado, né, a importância de trabalhar com a causa e com a prevenção e não depois que já aconteceu alguma coisa com as tartarugas, é que nós começamos a falar então deste centro de reabilitação. Inclusive, logo no começo nós já podemos observar a questão do lixo, o quanto o lixo é prejudicial, né, Henrique? Eu gostaria que você explicasse aqui um pouquinho pra gente sobre esses pacotes que estão com lixo, falar o que são esses produtos e de onde eles foram retirados. Cada um dos saquinhos está numerado, ele se refere a uma tartaruga que esteve aqui no Tamar ou em tratamento ou foi algum animal que morreu. Por isso tem a identificação do número aqui para a gente saber de que animal que veio isso. E são amostras de lixo, de plástico, de material que foi retirado. No caso dos animais mortos, foi retirado do intestino desses animais que morreram. No caso dos animais em tratamento, na medida que alguns deles começam a se recuperar, se alimentam, começam a defecar, e esse material é triado para a gente saber se comeram lixo ou não. Então, o que é interessante de observar é que a maior parte do material que é encontrado são restos de plástico, pedaços de plástico diversos, de vários tipos, várias cores. Alguns a gente consegue identificar o tipo de embalagem, se é um invólucro de uma lata de cerveja, uma tampinha de refrigerante, alguma coisa assim. Algumas coisas a gente identifica, balões de festa, bexigas de látex, tem muito material assim que a gente consegue identificar. Muitos pedaços de plástico preto, outros diversos,
Mas o que eu acho interessante de notar é que a maior parte desse plástico não é um material típico de quem visita a praia. Não é necessariamente o turista que foi na praia que jogou esse material no mar, como muita gente pensa, né? Esse material é um material que a gente usa de uso urbano, é resíduo urbano, né, doméstico, que não foi descartado da forma correta, acabou sendo jogado em qualquer lugar, na beira de um rio, por exemplo, aí a chuva leva esse material para dentro do rio e mais cedo ou mais tarde esse material vai chegar no mar. Ele vai se fragmentando em pequenos pedaços, a tartaruga vê isso lá, acha que é alimento, ingere, isso vai prejudicar o animal. Um animal que come alguns poucos pedaços de plástico talvez não morra por causa disso. Uma tartaruga que come muito plástico como essa certamente vai ter problemas muito sérios. Seja porque ela vai ter a sensação de que ela está saciada, que ela comeu, né? Bom, me alimentei bem, mas na verdade na prática ela não está nutrida, então ela acha que está se alimentando, mas não está. E o outro motivo é porque esse material normalmente ele vai causar lesões no trato digestivo, que num primeiro momento pode não ocasionar nada, mas essas lesões vão servir de porta de entrada para infecções secundárias. Então, às vezes a gente acha que um animal que chega aqui bem magrinho, bem fraquinho e morre de uma infecção e a gente não tem nenhum lixo lá dentro, porque aquele lixo já causou problema, enfim, ela defecou esse lixo, mas já teve o impacto causado no intestino. Em alguns casos elas morrem entupidas mesmo, quando os pedaços de plástico são maiores, né? E como eu falei, esse material pode vir de qualquer lugar, pode vir de um rio aqui no litoral, pode vir da cidade de São Paulo, pode vir do interior do país. Mais cedo ou mais tarde, como é plástico e leva centenas de anos para decompor, mais cedo ou mais tarde ele vai chegar no mar. E tem um outro entendimento complicado e difícil de a gente entender, assim, de pensar, mas vale a pena a gente lembrar. Uma tartaruga que comeu esse plástico aqui, ela morre e dentro de algumas semanas ela se decompõe. Os animais detritívoros vão comer a tartaruga, vai apodrecer, ela desaparece. O lixo não. Então, dentro de algumas semanas, esse lixo vai estar de novo disponível no ambiente marinho para ser comido por outros bichos. Então, é um problema que vai continuar causando impacto sobre a fauna marinha durante décadas, durante séculos. Mesmo que hoje a gente parasse totalmente de jogar lixo fora do lugar. Então, está na hora de a gente parar radicalmente de impactar o ambiente com lixo, né, destinar da forma mais correta mesmo, tomar uma atitude muito radical agora, porque mesmo que a gente pare agora, a gente ainda vai ter problemas durante muito tempo. Henrique, nós falamos aqui da questão do lixo, né, o quanto isso é prejudicial, e nós temos aqui uma tartaruga que está em tratamento. Qual é a situação desta tartaruga? Exatamente, essa tartaruga chegou aqui há poucos dias para a gente, e normalmente a tartaruga que come lixo, ela chega numa situação assim semelhante, bem magra, né? A gente diz que ela está caquética, né, com os ossos da parte de baixo aparecendo, e ela está muito magra, desidratada, porque ela ficou meses sem comer. Então esse lixo causou uma obstrução do trato, ela para de se alimentar, vai ficando fraca, e aí aparece boiando no ar, e as pessoas, alguém encontra, ou um turista, um salva-vidas, alguém encontra e traz para a gente para reabilitação. Às vezes, se esse é um problema recente, talvez a gente possa conseguir solucionar, mas quando os animais ficam muitos meses sem se alimentar, e doentes, e cheios de infecção, é difícil de reverter o quadro, e a maioria desses animais acaba morrendo. E qual que é o quadro desta aqui em especial? Essa não está bem, ela está bem magrinha, né? Mas a gente já viu situações bem piores. Então, a gente vai continuar acreditando que dá certo. Até visualmente falando, né, dá para ver que ela nem se mexe. As tartarugas, elas são bem ativas, né? A gente pôde observar aí durante toda a visita, a atividade, a agitação das tartarugas, e aqui a gente observa uma tartaruga assim, totalmente parada. Um animal que está apático, né? Está levantando a cara aqui para respirar agora, mas é um animal que, se a gente deixar dentro d'água, pode morrer afogado, inclusive, de tão fraco que ele está. Por isso que ele está fora d'água, né? Para evitar o risco de um afogamento, inclusive porque ela está muito fraquinha. Mas normalmente ela estaria em atividade no mar, ela não ia ficar parada assim tanto tempo, principalmente na nossa presença. Henrique, agora nós vamos conhecer também outros casos, outras situações aí envolvendo as tartarugas. Qual a próxima tartaruga? Vamos dar uma olhada aqui numa tartaruga cabeçuda aqui que já está aqui há alguns meses com a gente, que já teve alta e já em breve vai ser liberada.
Vamos acompanhar então essa tartaruga, no caso está ali do lado de fora, em um recipiente específico, já com água, e não com uma situação dessa que nem dentro da água pode estar. E agora aqui do lado de fora nós vamos acompanhar então este caso, que é dessa tartaruga cabeçuda. O biólogo vai explicar para a gente o que acontece com ela. Esse aqui é um bom exemplo da questão da prevenção, né, que seria melhor do que o remediar. Essa é uma tartaruga cabeçuda que nessa fase de vida, nesse tamanho, ela está em alto mar, né, no que é uma fase de vida que a gente chama de fase pelágica. Lá fora ela se alimenta de lulas, né, de animais de alto mar. E ela é frequentemente capturada pela pesca de espinhel, né, um espinhel que é uma pesca industrial que acontece em alto mar, para captura de tubarões, de atuns, de grandes peixes, né? E ela engoliu uma isca com um anzol de pesca. E foi encontrada aqui próximo da praia com esse anzol fisgado, né? Nós não sabíamos que tinha um anzol imediatamente, a gente achou a linha saindo pela cloaca por onde ela defeca. E aí suspeitamos da presença do anzol, foi confirmado com um raio-x que ela tinha um anzol preso no esôfago. E durante algum tempo esperamos ali um mês para ver se esse anzol se movimentava, se podia estar solto e transitando, mas não, ele continuou, depois de um mês ele continuava no mesmo lugar, então a gente teve que optar por fazer um procedimento de endoscopia para tentar acessar evitar uma cirurgia propriamente e tentar acessar o anzol e tentar removê-lo com um procedimento de endoscopia. Algo que a gente não consegue fazer aqui em São Paulo, aqui em Ubatuba, tivemos que ir até São Paulo, levar o animal até São Paulo para isso. O pessoal da Universidade de São Paulo colaborou conosco, da veterinária, e foi feito esse procedimento e tivemos a sorte de conseguir remover esse anzol lá. O anzol propriamente talvez não levasse à morte, mas normalmente o anzol está junto com um pedaço de linha de nylon muito longo, e essa linha de nylon no trato digestivo todo é praticamente certo que ela ia acabar morrendo se não tivesse tirado essa linha dali. Então, eu digo que é um bom exemplo porque hoje o Tamar trabalha principalmente com a questão da substituição desses anzóis. Então, tem uma equipe do Tamar que trabalha com a pesca industrial, que está lá em contato com os armadores de pesca, os pescadores que saem nesses grandes barcos, propondo a substituição do anzol, que tem o formato de uma letra J, que ele é mais estreitinho e a tartaruga consegue engolir, por um anzol mais gordinho, mais redondinho, que a tartaruga não engole. Então dessa forma a tartaruga pode até pegar na isca, mas ela fica presa pela boca, e o próprio pescador consegue tirar o anzol e devolver a tartaruga para o ambiente sem esse anzol. Com uma feridinha pequena na boca, para ela não é problema, e ela não estaria aqui se eles estivessem usando esse anzol. Então esse é um exemplo que eu gosto de citar de como seria melhor ter prevenido esse problema, trocando os anzóis, pescando de uma forma mais responsável e evitando de o animal vir parar aqui e ter todo esse trabalho, né, que não é simples, é demorado, não é bom para o animal ficar tanto tempo longe da natureza, mas que certamente se não fosse feito o procedimento ela iria acabar morrendo. Até porque esses pescadores, eles também recebem orientações do Tamar referente a como lidar com as tartarugas assim de imediato. Exatamente, a gente tem conversado com os pescadores, orientado os melhores procedimentos, as melhores práticas no caso de tartarugas afogadas, né, que é o caso maior de mortalidade, é o afogamento em redes de pesca, e além da questão do afogamento em redes de pesca, tem as tartarugas que são capturadas no anzol, né, que nesse caso, a partir do momento que o animal engoliu o anzol, realmente fica muito difícil do pescador trabalhar com esse animal. Não tem muito como ele tirar esse anzol. Tem algumas ferramentas que ele pode usar quando o anzol está próximo da boca, muito perto da boca ele até consegue. Tem algumas ferramentas que a gente já ensinou e os pescadores têm até algumas técnicas deles de tirar esses anzóis. Mas quando ela engole mesmo, esse anzol não tem mais como tirar dali. E aí pode ser fatal para o animal se não for tomada uma providência como essa. E são muitas tartarugas capturadas no anzol. Então essa aqui foi uma tartaruga que chegou até nós, que ela foi solta no mar depois de capturada no anzol e casualmente acabou vindo parar aqui em Ubatuba na nossa mão, mas que muitas delas podem estar morrendo lá fora em alto mar se não tiver esse procedimento. Mas por sorte os pescadores estão entendendo essa proposta e gradualmente eles mesmos estão procurando trocar, substituir esse anzol, o que é bem interessante porque a gente partiu de um experimento que foi feito em parceria com eles. A gente levou a proposta do anzol para testar na pesca junto com eles. E aí eles perceberam que o uso desse anzol diminui a mortalidade das tartarugas e ao mesmo tempo mantém a captura do peixe.
o que é importante, né? Não adianta a gente deixar de pegar a tartaruga e não pescar mais o peixe, porque é uma atividade produtiva, muita gente depende disso como forma de sobrevivência. Então a gente conseguiu achar essa solução de morrerem menos tartarugas mantendo a captura do pescado. Esse é o tipo de solução ideal que a gente busca. No próximo bloco, você vai conhecer mais sobre o Centro de Reabilitação das Tartarugas Marinhas, no Projeto Tamar. Você vai acompanhar ainda a situação de um animal que ingeriu lixo.